Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O tema central que consideramos neste capítulo é: Paulo crê que os planos de Deus jamais serão frustrados. Decidido, Paulo apela para Roma e agora começa a viagem de Paulo chegar até Roma. Mas Paulo vai passar por muita dificuldade para chegar até Roma. Então, ele entra no navio com alguns outros presos. No total são 276 pessoas desse navio. Vai um centurião da corte, chamado Júlio, e embarcando no navio que estava de partida e começa a viagem. E ali eles passaram ao longo da costa do mar, muitas cidades costeiras. Eles iam parando, abastecendo. É uma viagem longa, muito longa. Mas começa essa viagem, uma viagem que tinha muitos perigos. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação já perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, demonstrava Paulo. O dia do jejum aqui se refere ao dia da expiação. Sabemos que lá no templo havia o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente ele podia entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a arca, para ele colocar o sangue do bode expiatório na tampa da arca propiciatório, e soltar o outro bode, o bode emissário no deserto, para levar os pecados. Esse era o sacrifício que era feito. E o dia da expiação. E Paulo já não cria mais nisso, porque Paulo sabia que o sacrifício de Jesus foi único. Aquele sacrifício feito de animais não tinha mais nenhum valor. Então Paulo estava consciente disso. E mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, continuaram ainda fazendo sacrifício de animais. É por isso que Jesus, quando passa em frente ao templo e perguntam sobre a sua segunda vinda, no final dos tempos, ele diz duas coisas ali: a vinda dele, e diz que ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Que Jesus sabia que iam continuar ali com sacrifício de animais, que não tinha mais nenhum valor. E aí no ano 70, o general Tito vem e destrói Jerusalém e o templo. Tudo é plano de Deus, meus irmãos. Então Paulo fala isso aqui. Mas o Paulo está dizendo para o centurião, dizendo que veio que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou profetizando isso. Mas eles entendiam que Paulo não tinha experiência nenhuma como marinheiro. Mas Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo conversava com Deus. E ele tinha recebido um aviso e o que ia acontecer com aquele navio. Ele ia se despedaçar e eles iam sofrer muito. Mas logo em seguida, muito depois, encadeou-se do outro lado onde eles estavam um tufão, um vento muito forte, e começou com muita violência. O navio foi arrastado com muita violência, sem poder resistir àquele vento tão forte. E o fato é que
eles são açoitados severamente pela tormenta, e no dia seguinte eles aliviam o navio, eles jogam algumas cargas fora, e no terceiro dia fizemos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E o fato é que, havendo todos esses muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles, Senhor, na verdade eu preciso terem me atendido lá naquela ilha, vocês não me atenderam o que eu falei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vos aconselho bom ânimo, tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Esse navio se despedaça, ele vai se despedaçar, nós vamos perder o navio, mas todos vão escapar, todos. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo, ele crê que os planos de Deus jamais serão frustrados. Naquele momento, em pleno meio do mar, o navio destroçado, eram para todos morrerem. Mas ali Deus fala com Paulo e diz, não temas, não morrerá ninguém. O navio será totalmente danificado, não se aproveitará mais, mas vocês todos serão salvos. Portanto, senhores, tenham ânimo, pois eu confio no Deus que sucederá de modo, porque me foi dito, porque é necessário que vamos dar em uma ilha. Até isso ele profetizou. E o naufrágio chegou. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado e do outro, naquele mar Adriático, e lançando o promo, acharam 20 presas, o fato é que eles lutaram muito, muito. E enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada se tem provado, todos estavam famintos. Todos lutando desesperadamente por aquela torrente, aquela tempestade. Um corria para um lado, outro corria para outro, tentando salvar aquele navio. Mas Paulo tinha dito já, que o anjo tinha dito que aquele navio não ia ser mais, ele seria imprestável, mas todos se salvariam. Mas estavam sem comer, estavam sem forças. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Ninguém morrerá. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de partir o pão, começou a comer. Estava no navio 276 pessoas. E eles, depois que eles comeram, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra onde, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Aquele que Paulo tinha dito, que eles iam para uma ilha. Necessário que vamos dar em uma ilha. E o fato é que, quando, porém, no lugar onde duas correntes se encontraram, encalaram ali o navio, e a proa encravou-se no final ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O navio ficou despedaçado. Mas o interessante é que Paulo tinha dito tudo isso. Ele tinha dito que essa viagem não devia prosseguir, ele tinha que parar um tempo, eles não fizeram isso, não atenderam Paulo, atenderam ao comandante do navio e ao centurião. Mas Paulo tinha esse conhecimento, essa intimidade com Deus. E o fato é que iam muitos prisioneiros. Quando esse navio ali agora ele se despedaça, todos ficam dentro do mar. E muitos, eles achavam, o centurião achava que os soldados, que eles iam fugir. E eles eram responsáveis por aqueles soldados, por aqueles prisioneiros, desculpe. E o parecer do soldado é que
matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Matem todos os prisioneiros. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, porque o centurião começou a entender que Paulo gozava de um privilégio, de uma intimidade com Deus. E tudo que Paulo falava e acontecia. E ele, com o intuito, ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. E os demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram e chegaram até a terra, aquela ilha que Paulo disse necessário chegar. Então, o que é que nós entendemos aqui, meu irmão? Esse homem sofreu de todas as maneiras, apedrejado, açoitado, preso, agora um naufrágio muito grande. Mas Paulo crê que os planos de Deus jamais serão frustrados. E Deus disse naquele aviso celestial: vai a Roma, pregar em Roma. E Paulo, nada deteria a chegada de Paulo a Roma, porque foi Deus que pediu que ele fosse para Roma. Então, quando Deus ele estabelece uma coisa na nossa vida, meus irmãos, vai ser cumprida com certeza, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Que nosso Deus continue nos abençoando.